Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Intersecção Podcast. Fique conosco aqui para um tema excelente: luto, recomeço e fé cristã. Talvez você tenha chegado agora em 2025 todo quebrado, sem esperança, sem nenhum horizonte. Esse podcast é para você. Então fique aí conosco, deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal, porque esse papo aqui, ele foi totalmente preparado para você. Para isso, nós chamamos o pastor Bruno Jardim, que está aqui com a gente, mas antes dele se apresentar, o nosso co-host, Paulinho, vai estar falando um oi para vocês. Tudo bem, Paulinho? Tudo bem, Eliezer. Como é que tá, Bruno? Tudo bem, Bruno? Nos Tudo ótimo, conhecemos hoje Paulinho. aqui. Meu povo. Hoje é um tema bem interessante, né? Como o Eliezer falou, a gente vai falar um pouquinho de luto, de recomeço, e o Bruno tem bastante experiência com isso, né? O pastor Bruno aí tem bastante experiência. E ao pensar nesse tema aqui, eu já fiquei imaginando muita coisa interessante, principalmente em vocês, né? Eu e o Eliezer, a gente conversou bastante sobre esse tema durante essa semana aí. E tentamos fazer um exercício de nos colocar no lugar de vocês, imaginando o sofrimento que vocês têm, vários tipos de coisa, lembrando um pouquinho da história do Bruno, que ele vai contar para nós agora, e as experiências que ele tem. E a gente tentou elaborar algumas perguntas que a gente imagina que você faria para o Bruno, passando por algumas situações. Então eu acredito que vai ser um papo bem legal, né? Vai ser bem interessante. E agora eu queria passar para o Bruno, né? Pedir para você, Bruno, você contar um pouquinho aí, se apresentar, falar um pouquinho da sua história. E vai lá. Legal, Paulinho. Legal, Eliezer. Que prazer estar aqui com vocês. De verdade, muito feliz com esse canal aqui, esse projeto Intercessão. Eu tenho certeza que vai ser um papo aí abençoador. Bem, eu sou o pastor Bruno Jardim. Eu tenho uma alegria de estar caminhando aí no reino de Deus, né? Servindo a Cristo através do serviço prestado para pessoas, para a glória de Deus. Desde lá dos meus 13 anos de idade, comecei bem novinho na igreja, em 99, e sou pastor desde 2011. Fui ordenado a pastor lá no Rio de Janeiro, na Igreja Reina, através do bispo Hermes Carvalho Fernandes. Fazem 3 anos que eu estou aqui em São Paulo, hoje eu estou servindo aqui na IBAB, a Igreja Batista de Água Branca, pastor Ed Renekivitz. Tem sido uma experiência muito legal aqui. E toda essa minha jornada, né, ela, de certa maneira, as experiências que a gente vai tendo com Deus vai nos ensinando a recomeçar. E eu gosto muito de falar, e é uma coisa que você precisa entender, você que está aí nos assistindo, entenda isso de uma vez por todas. Deus é Deus de recomeço. E recomeçar não só no sentido porque algo ruim aconteceu na sua vida, mas também quando coisas boas acontecem na sua vida. O escopo do recomeço tem a ver tanto com calamidades, como também com coisas felizes. Só que às vezes a gente não se dá conta. E é importante a gente compreender. A prova de que todo dia é um recomeço é que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então a gente precisa dela para recomeçar. Então é uma alegria. Tem muita coisa aqui para a gente falar, para a gente conversar sobre esse tema de luto, de recomeço, a fé cristã e, acima de tudo, o dia a dia, porque a fé nos conecta à pessoa de Jesus e a pessoa de Jesus tem a ver com relacionamento, né? É o dia a dia. Então vai ter muita coisa boa para a gente conversar. E eu estou ansioso aí, Eliezer, para a gente bater um papo muito legal. Bruno, a gente, numa conversa anterior, a gente falou sobre você se ver um pouco como um mensageiro do recomeço. Sim. E a gente percebe isso no seu ministério, nas suas redes sociais, a maneira com que você trata dessa questão. E assim, o que é que te inspira o se ver dessa maneira, ou o que te inspira a querer ajudar pessoas a recomeçarem, geralmente a partir de momentos difíceis? O que aconteceu na sua vida, na sua existência, que levou você a ter esse tipo de abordagem? Explique aí pra gente um pouco. Eu costumo dizer que quem hoje é um portador de esperança teve que portar a dor
lá no passado. Então, a gente sente na pele para ajudar a salvar a pele dos outros. Para mim, essa é a graça, é a alquimia da graça de Deus. Ela ressignifica, né? Paulo fala que a gente tem que se gloriar também nas tribulações, porque elas produzem o quê? Experiência, perseverança, esperança e etc. Então, Eliezer, eu hoje me coloco como um mensageiro do recomeço por conta das experiências. As experiências que eu tive na minha caminhada cristã. E aqui engloba todos os escopos de recomeços, né? Como eu falei, não só aqueles provenientes de coisas ruins, como também de coisas boas. E quando eu falo recomeço de coisas boas, por exemplo, quando você começa a crescer, né? A caminhar, e a sua vida vai indo de glória em glória, seja profissionalmente falando, ministerialmente falando, tem horas que você tem que abandonar as coisas de menino e assumir os novos desafios. Isso é um recomeço também. Mas eu diria que, sem dúvida nenhuma, o que me forjou, me lapidou, né? A dor que me fez ser um portador de esperança hoje foi na minha jornada. Lá em 2011, eu já era ali um pastor e foi o ano que eu me ordenei, que eu fui ordenado a pastor, inclusive, e o ano que eu casei também, em 2011. E 4 anos depois, 2014, 2015, ali, eu estava experimentando um divórcio. Isso foi um marco que deixou uma cicatriz e que me fez me posicionar como um mensageiro do recomeço. Por quê? Na ocasião, o ministério que eu fazia parte, lá no Rio de Janeiro, nos acolheu de uma maneira tão maravilhosa, tão graciosa, sem apontar o dedo, mas estendendo a mão. Ali a gente precisou de um recomeço. Quando eu falo a gente, as duas partes envolvidas, para que cada um pudesse se reestruturar e seguir a vida. E isso me chamou muito a atenção. Por quê? Sabe aquela coisa de você ser constrangido pela graça e pelo tratamento da graça? Aí eu aprendi uma premissa, que a forma que eu honro a Deus é tratando o próximo da mesma forma que eu fui tratado por Deus. Então, se Deus me tratou através de pessoas com misericórdia e graça, eu não tenho outra coisa senão oferecer misericórdia e graça para outras pessoas. Se um dia eu tive caído, precisando de um recomeço, quem sou eu para não estender a mão para ajudar quem está caído? Porque agora eu olho um caído, e quando fala aqui caído, ok, não é questão de pecador, não, e fulano caiu, transou com outra pessoa. Que crente, quando fala de queda, pensa logo que é adultério. Não, queda, gente. Tem vários tipos. Você está machucado. Eu me vejo naquela pessoa, porque um dia eu fui ferido. Então, Eliezer, te respondendo de forma bem objetiva, o que me fez ser um portador de esperança de recomeço foi por um dia portar a dor de um divórcio e ter tido um acolhimento da graça de Deus para seguir em frente e recomeçar. E Deus é tão engraçado, e Ele é mesmo, a graça dele é engraçada, que Ele faz daquilo que você teve dor e foi curado, faz disso o teu ministério agora para ajudar a curar outras pessoas. Aí você entende muita coisa. Veja, não é justificar, tá vendo? Por isso que eu passei por aquilo tudo. Não, passei por várias contingências, que passam, inclusive, por escolhas erradas e responsabilidades. Mas Deus, ele consegue aplainar os caminhos. E hoje, a gente olhando em retrospectiva, mais maduro, não é porque hoje eu estou ajudando pessoas que passaram pelo divórcio que justifica, tá vendo? Foi por isso que eu passei. Não, não foi por isso que eu passei. Mas já que eu passei, Deus ele ressignifica e nos coloca hoje à disposição para ajudar outros. Então, por isso que, pela graça dele, hoje eu me coloco como um mensageiro do recomeço em todos os sentidos. Porque, volto a dizer, recomeçar não só por uma calamidade, mas também oriundo de coisas boas que acontecem na nossa vida. Interessante. Bruno, muito interessante isso aí. E tudo que você está dizendo aí me faz lembrar de muitas coisas que eu passei também na igreja. Talvez eu não passei pelo mesmo sofrimento que você passou, né? Pelas mesmas situações, mas eu conheci algumas pessoas que passaram por alguns sofrimentos igual você passou. E eu acho assim que é bem interessante, a gente já teve uma pré-conversa aqui, né? Já conversamos aí um pouquinho sobre isso, Sim. mas assim,
Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal qual que é a sua visão em relação ao sofrimento, de forma geral, né? Porque a gente tem o sofrimento geral do mundo, você tem o sofrimento da vida do cristão. Perfeito. Eu pergunto isso pelo seguinte, porque há muitas pessoas que passam por conflitos em relação ao sofrimento, no sentido de como ela enxerga isso, né? Porque a gente percebe que boa parte dos cristãos tem aquela visão que o sofrimento é sempre causa de alguma coisa ruim, né? Você deu uma brecha, por isso que você está sofrendo. Você divorciou, é porque você fez alguma coisa errada e aí você está colhendo aquilo, né? E os diversos tipos de sofrimento que você tem na vida, sempre parece que o pessoal procura achar um motivo que no final sempre o sofrimento é ruim, né? Tem essa visão. Como que você, pela sua experiência que você tem de vida, né? Por tudo que você experimentou, por tudo que você estudou, as experiências de pastoreio, as pessoas que você ajudou, como que você vê essa questão do sofrimento? Perfeito, Paulinho. Ótima pergunta. Porque o sofrimento hoje, dentro do ambiente da fé religioso, em muitos lugares é tratado como você falou, sempre como sendo algo em decorrência de alguma coisa que você fez. O pastor Caio Fábio ele chama isso da teologia moral de causa e efeito, ou seja, você associar a uma calamidade ou a um sofrimento, dar a ele um nexo causal, do tipo, você está passando por isso? Claro, você fez isso, então está pagando. Mais ou menos como foram ali os amigos de Jó, né? Que julgavam o sofrimento de Jó, dizendo alguma coisa esse cara fez para sofrer. Mas o grande enigma da graça é você entender que tudo é graça e enxergar graça até na desgraça. Quando eu falo que tudo é graça, é que tudo tem a ver com a vida. Eclesiastes, o sábio, vai dizer que o que acontece ao justo também acontece ao ímpio. O sol nasce para todo mundo. Então eu preciso entender isso. Olhar a vida por essa ótica da graça. E, consequentemente, eu passo com isso a olhar também a dor e o sofrimento por essa ótica. Então, eu não vou ser aqui ingênuo em dizer que eu gosto de sofrer. Não, a dor é ruim, mas ela me lembra que ainda sinto algo. E se eu sinto, é porque eu estou vivo. É esse tipo de experiência que a gente tem que buscar. Então, o que eu acho do sofrimento, como eu encaro o sofrimento, como sendo vida. O dia que eu não sentir é porque eu não estou mais nessa vida. Eu recebi já meu corpo glorificado e adentrei a eternidade em Cristo Jesus. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou ter sensações. E essa sensação inclui também dor e sofrimento. E isso é tão lindo e Jesus ele leva isso tão a sério. Eu sempre gosto de pautar a minha espiritualidade na pessoa de Jesus. Eu, quando olho para Jesus, por exemplo, ele está lá na cruz, esvaindo-se em sangue. A gente estava conversando sobre isso agora há pouco, aqui em off, né? E é muito interessante, porque Jesus, na cruz, cheio de dor, chega um soldado lá e se aproxima com uma esponja encharcada em vinagre, com fel, e tenta dar essa bebida para Jesus, com o propósito de anestesiá-lo. Era até uma medida de misericórdia para atenuar o sofrimento do crucificado. Só que Jesus, ele recusa beber. E Jesus tinha falado ainda um pouco, né, na cruz. Uma das poucas frases que ele fala, uma delas é: tenho sede. E vem um soldado e tenta dar uma esponja encharcada em vinagre e fel para tentar anestesiá-lo. Ele nega. Mesmo estando com sede, ele nega aquela bebida. Por quê? Não era para ele se anestesiar. Porque antes, no Getsemane, ele ora ao Pai dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ou seja, ali no Getsemane, antes da cruz, ele assumiu o compromisso de beber o cálice da dor. Por isso ele negou o cálice da anestesia que foi oferecido para ele na cruz. Como é que eu lido com o sofrimento? Eu olho para Jesus. Como é que ele lidou? Ele não ficou buscando fugas. Esse cálice da anestesia, esse vinagre misturado com fel, ele pode ser materializado de várias formas. Um discurso de positividade tóxica,
um discurso de triunfo, de governo, de positividade, que tudo vai dar certo. Tudo isso são bebidas que tentam anestesiar a nossa real espiritualidade, que tem a ver com sentir. Jesus faz questão de sentir e deixar transparecer o sentimento. Por isso eu digo, é melhor sentir dor do que não sentir nada. Sim, a dor é ruim, claro que é, mas ela me lembra que eu ainda sinto algo. Então, não há dor que Jesus não conheça. Ele está contigo, ele está comigo. Então, encarar o sofrimento como sendo parte da vida ajuda a lidar com ele, porque você sabe que Jesus está com você naquele momento, passando com você, o que você está sentindo. Só que é tentador, Eliezer e Paulinho. Hoje, o mundo, a vida, vive colocando diante de nós uma esponja encharcada com vinagre, com fel, para nos anestesiar. Então, em vez de você encarar aquela situação, aquela dor, para com ela você usar o bom ânimo, a sua resiliência, e você passar por aquilo, muitos preferem a fuga. E pode ser de várias formas. Muito trabalho, muito esporte, muita bet, que está na moda aí, todo mundo fazendo aposta, muito tudo, muita religião, tudo isso Tudo é o para ser anestesiar. humano buscando fuga para tentar não encarar o que precisa encarar. Então, encara a dor dessa maneira, o sofrimento dessa maneira. Na pessoa de Jesus, olhando para ele me mostra esse contraste. Se ele negou o cálice da anestesia e assumiu o cálice da dor, eu vou assumir também esse cálice da dor, porque nele a gente consegue passar, suportar e viver a experiência do sofrimento, de uma forma ímpar e singular que ele tem conosco. Uhum. Perfeito. Então seria correto dizer que o sofrimento ele é aquilo que a aceitação do sofrimento é primordial, é extremamente importante para você poder superar. Sensacional. Eliezer, negar um sofrimento é a pior forma de sofrer. Não tenha dúvida disso. Negar um sofrimento é a pior forma de você sofrer. E o aceitar que você falou, não no sentido fatalista da situação, mas é o aceitar no sentido de consciência, de trazer à tona. Aí entra a ação do Espírito Santo, ele na luz. A palavra é a lâmpada para os pés e luz para o caminho. Vem à tona aquele cenário sem tirar nem pôr. A vida como ela é, sem ilusão. Só que A vida muitos não como ela é. aceitam. E aí, por que não aceitam o sofrimento? Será que não tem um orgulho, um ego? Porque é um tipo de vida, de espiritualidade no toma lá da cá. Senhor, eu dei o dízimo, por que eu fiquei desempregado? Não aceito. Mas olha a situação econômica do país. O dólar está 6,18, meu Deus do céu, aqui no Brasil. Sabe? Entendi. Por que eu vou achar que só porque eu dou o dízimo eu não posso ficar desempregado? É muito egoísmo isso. Isso é trazer uma relação de um Deus muito self. E o Pai é nosso. Uhum. O Pai é nosso, ele é. Né, Paulinho? Uhum. É. Bruno, nessa questão que você está dizendo aí, teve uma coisa que me chamou a atenção, que você comentou ali no meio. Porque assim, eu imagino que todo o seu ministério ele vai trazer para as pessoas o propósito seguinte: você está sofrendo, eu passei por esse sofrimento e aprendi muitas coisas, entendi muitas coisas que eu posso te ajudar. Só que assim, a gente vê principalmente essa coisa coach, que está muito na moda. Você usou uma expressão no meio aí que eu acho que já está respondido para mim. Só do que você falou, você já me respondeu a pergunta que eu vou fazer, mas eu quero fazer assim mesmo. Você acha que tem como seguir uma receita que você está sofrendo e que se você seguir essa receita, o sofrimento vai acabar? Você vai ficar aquela ideia do plenamente feliz, plenamente satisfeito, aquela coisa que o pessoal, que tem muita gente vendendo essa imagem, né? Que segue isso aqui, que aí você vai ser plenamente feliz, não vai ter mais problema, vai tirar tudo de letra e o sofrimento não vai fazer parte da sua vida. O que você tem a dizer sobre isso, sobre essa questão aí? Isso é muito importante. Porque hoje, Paulinho, a gente busca fórmulas, né? As famosas receitas da Sim, Ana sim. Maria Braga, né? Os 5 passos para fazer isso sem precisar
passar por aquilo em até tantos dias. Ó, dei aqui uma estrutura de uma copy maravilhosa. Quem é do marketing digital aí já pode usar copyright. É sempre isso. Mas beleza, faz parte do jogo, faz parte do comércio. O problema é trazer isso para a tua vida espiritual e relacional com Deus. Por quê? Não tem como você sistematizar, porque cada um é cada um. Cada pessoa, ela é um universo à parte, tem a sua singularidade. Então, eu não posso pegar o que Deus fez na minha vida e dizer, ó, tá aqui um extrato, segue essa receita que vai dar certo. Não vai. Por quê? Porque você não sou eu. Só isso. Simplesmente por isso. Porém, se não há uma receita de bolo, passo a passo, eu observo processos macros que se materializam de forma diferente de acordo com o contexto e a situação. Então, por exemplo, o luto. O luto, se você parar para pensar bem, toda perda, ela gera uma sensação de luto. Toda perda. Toda. Então, a pessoa está ali há 17 anos no trabalho, ela é demitida. Tem um luto. A pessoa, ela é de uma igreja, e aí, de repente, por alguma questão, como aconteceu recentemente, de 2018 para cá, muitas pessoas saíram da igreja por conta da polarização política e ficaram sem igreja. Luto, luto ministerial. Os discípulos de Jesus, se você olhar o caminho de Emaús, ali eles estão vivendo um luto pela pessoa de Jesus que morreu e mais pela projeção que eles tinham acerca de Jesus, que para eles Jesus ia dar um golpe de Estado e assumir o reino em Israel. Só que Jesus morreu na cruz, então eles voltam para Emaús completamente desiludidos e enlutados. O que eu quero dizer com isso? Processo. Todo recomeço, todo sofrimento, se você deseja voltar para a vida, você tem que encarar o luto. O luto é um processo. Agora, a maneira como esse luto vai se materializar na tua vida, aí é contigo. Mas há um processo do luto. E por que eu falo que toda perda gera sensação de luto? Porque a gente passa do luto para a luta. É um processo de ressignificação. Um luto de um ente querido que faleceu. Poxa, um dos lutos mais doloridos. Mas não subestime, porque às vezes uma amizade que você tinha, e essa amizade deixa de existir, ou a frequência dela diminui, você passa por um luto. Claro, né, gente? Tem luto que tu toma um banho de água fria, passa na hora. Eu, por exemplo, aqui, quando eu gosto de futebol, quando meu time perde um campeonato lá, eu tenho um luto, mas tomei banho e passou. Acabou. Brasil, quando perdeu a Copa do Mundo, foi eliminado para a Croácia, eu tomei um banho, na hora fiquei arrasado. Tomei um banho, vida que segue, porque o meu salário não é nem 1% do Neymar. Então, vamos embora, vamos correr atrás. Brincadeiras à parte. Mas entende que cada perda gera uma sensação de luto? É um processo. O problema é a gente querer dogmatizar e colocar tudo dentro de uma receita mágica. Então, eu prefiro olhar o processo, mas entender, ó, esse processo aqui você está passando por ele, e ajudar a pessoa a dar nome àquilo. Porque quando você dá nome, você quer significado. Então, quando a pessoa percebe, caramba, aconteceu isso, eu fui demitido, ou me separei, e aquela pessoa, aquela empresa não presta, e é isso, mas eu não merecia isso. Ela está na negação, que é uma fase do luto. Negação. Ah, mas eu vou tentar, eu vou lá, vou fazer, vai acontecer, vai ver, barganha. Então, assim, você vai percebendo que há ali, sabe, uns movimentos similares, mas na vida de cada um, isso se materializa. O problema, por isso que é importante a nossa fé, Elias e Paulinho, está na pessoa de Cristo, e não dentro de um conjunto de doutrina. Entenda o que eu quero dizer. Porque quando você coloca a sua fé dentro de um conjunto de doutrina, aquilo ali está muito sistematizado, está sumarizado. Você segue um passo a passo. Só que na prática, meu amigo, aquilo não acontece, não se sustenta. Mas quando a tua fé está na pessoa de Jesus, Jesus no chão da vida, que é caminho, isso ganha vida. E quando ganha vida, o verbo se faz carne, isso se materializa de forma diferente na vida de um. Tem gente que passa por um luto mais rápido, tem gente que demora mais. O fato é que a gente serve a um Deus que não desdenha da dor do outro.
Eu costumo dizer, eu acho lindo quando Jesus ele chora diante do túmulo de Lázaro. Ele chora pela morte de Lázaro e chora por aqueles que estavam chorando por Lázaro. Mas só que Jesus é Deus e, como tal, ele sabe do fim desde o começo. Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar, ainda assim ele chorou a morte de Lázaro. Ele não poderia muito bem, seus bobões, para que vocês estão chorando? Eu vou ressuscitar. Ele chora porque ele respeita o nosso presente. Ele respeita a nossa situação atual, mas sem perder de vista o ponto futuro. Mais uma vez eu aprendo com Jesus. Se hoje eu encontro com uma pessoa que está passando por um sofrimento que eu passei, eu posso muito bem dizer para ela: Ih, chora não, levanta, ó, vai acontecer isso, isso, isso. Não, não sei, cara, chora, eu vou chorar com ela. Mesmo sabendo que aquele mal tem total potencial para passar. Eu não vou desdenhar, porque eu quero dar a ela o tipo de espiritualidade que eu aprendi com Jesus, que é a espiritualidade da empatia, do afeto, do toque, da aproximação. Não é algo sistematizado. Eu poderia muito bem dizer para ela, ó, lê aqui o Salmo tal, lê essa passagem, abre a sua Bíblia, bebe esse copo d'água, reza assim, assim, assado, que vai dar certo. Não, a fé de Jesus não é mágica. A fé de Jesus é prática. É na prática, é no dia a dia. Não é você dar receitas, mas é entender os processos. E os processos se materializam de forma diferente. E aí, como é que funciona então a tua teologia, a tua lógica, a tua prática? É a experiência. Cada solo é um solo sagrado. Lembra de Moisés, né? Quando ele vê aquela a sarça ardente, aí Deus fala, ó, tira a tua sandália, que esse lugar é santo. Toda vez que eu estou diante da dor do outro ou da minha própria dor, eu tiro a minha sandália, porque aquele instante, ele é sagrado. Cada instante é sagrado. Há uma mística do instante, que eu preciso tirar minha sandália, pisar descalço e entender, beleza, o que o senhor tem para fazer aqui? Como? Vamos ver. E vamos caminhar. Uhum. Seria esse processo aí de autonegação, ele parece contrastar com Jesus, que ao invés de prometer vai dar tudo certo, você não pode deixar de ter um pensamento positivo. Se você disser que não vai dar certo, então não vai dar certo mesmo e tal, mas isso parece contrastar muito com aquilo que Jesus dizia, porque o que Jesus dizia era só, vocês vão ser perseguidos, vão bater em vocês, vão não sei o quê, e Jesus parece que ele não traz aquele consolo assim, pelo menos nessa vida, ele só fala, vai acontecer isso, isso e isso com vocês, aí, mas vai melhorar, só que esse vai melhorar, ele joga lá pro último dia. Só que o pessoal quer melhorar para agora. Como é que a gente pode apresentar isso para as pessoas? Qual é a melhor maneira de apresentar esse tipo como é que fala? Preparar as pessoas para a dor, mas sem iludi-las. A palavra é essa, sem iludir. A desilusão é uma bênção, né? Ia dizer o pastor Caio Fábio, porque ela tira você da ilusão. Você vê a vida como ela é. Então, assim, por isso que eu falo a importância, Eliezer, da gente tratar com as pessoas de forma madura. Madura. Dando autonomia para aquela pessoa, dando espaço para que ela possa ter suas próprias experiências. Porque a experiência, ela gera consciência. E se gerou consciência, gerou metanoia. Gerou uma expansão da consciência que te faz ser uma outra versão em Cristo. Você expande, você muda. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, pessoas pegam, você falou de Jesus, mas Paulo também, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, ele tem uns versos que a gente fala muito fora de contexto também, que ele fala, ó, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o perfume do seu conhecimento. Quando você vê aqui essa palavra triunfo, o que você pensa? Triunfo, pódio, vitória, campeão. Só que qual o Mar de contexto? rosas. Mar de rosas, vitória, carreata de desfile de campeão. Só que o que Paulo está dizendo aqui? No texto, né, e aqui de forma bem rápida, né, quando ele fala sempre nos faz triunfo,
ali o texto grego diz que ele nos conduz em triunfo, porque tem um significado muito distinto do que a gente tem como triunfo. Paulo ali, ele tinha em mente um tipo de triunfo que ele estava acostumado a ver com o Império Romano, que toda vez que o Império Romano ele saía para implementar sua pax romana, né? Ou seja, invadir um território, conquistar um território, ele ia lá, anexava aquele território, levava as pessoas como escravo e adentrava, voltava dessa batalha num desfile triunfal, em que o imperador vinha na frente com seu cavalão branco bonitão e vinha ali as pessoas umas amarradas na outras em arguilhões em desfile triunfal. Cara, Paulo tá pegando essa referência para dizer, ó, Jesus nos conduz em triunfo. Em que sentido? Você foi vencido por Jesus. Você hoje é um prisioneiro de Cristo. E ser prisioneiro de Cristo é onde está a sua verdadeira liberdade, no sentido de, ele usa como analogia ali o fato da gente, ao ser conduzido num desfile triunfal, exalar o bom perfume dele. Como é que o perfume é exalado de uma flor, né, sendo esmagado? Cara, olha o que Paulo está dizendo, porque veja, gente, ele está dizendo que a gente, em Cristo, vai passar por tribulações, vai passar por situações que vão nos esmagar. Mas isso vai exalar de nós o bom perfume de Jesus. Então, esse desfile triunfal, não é que tudo vai dar certo. Ele está usando ali um contexto de uma situação bem penosa. Não é à toa, vocês devem lembrar, quando Paulo ele é convertido, né? Você deve lembrar que ele ouviu dos lábios de Cristo, né? Tá lá em Atos, né? Saulo, Saulo, porque me persegues? Ó, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que são aguilhões? Aquelas argolas colocadas aqui em corrente, presa um no outro. Era assim que era conduzido os prisioneiros. E por que dura coisa recalcitrar? Porque se a pessoa se mexe, ela morre. Aquilo machuca ela no pescoço ali, é fatal. Porque os inimigos conquistados eram exibidos pelas ruas de Roma, acorrentados em aguilhões em seus pescoços, sabe? Então qualquer movimento poderia ali ser fatal. Que coisa! Por isso que Paulo também vai usar toda hora expressões como prisioneiro de Cristo, várias vezes em Efésios, Filemão, Timóteo, ele usa isso. Por quê? Porque ele se via como um inimigo conquistado pelo amor de Deus. Era exatamente essa imagem que ele tinha. Por que eu estou dizendo tudo isso? Veja que compreendendo esse contexto, isso não influencia a gente para um outro tipo de espiritualidade? Em vez de uma espiritualidade dominante, uma espiritualidade de serviço, entendendo que eu fui conquistado pelo reino para agora servir em amor. Uma das coisas lindas do evangelho que eu consigo assim conceber é essa capacidade que ele tem de trazer ressignificados a instrumentos de tortura. A cruz, que era um instrumento torturador, virou um símbolo do amor. Um desfile triunfal, que era algo pavoroso, a gente consegue entender como uma analogia para exalar o bom perfume de Cristo. Mas tudo isso em um contexto de caminhada, Eliezer e Paulinho. Então, assim, que a gente pode trazer para as pessoas que essa caminhada em triunfo com Cristo, na verdade, ela é uma caminhada em que por onde você passar e o que você passar vai ser uma oportunidade de você exalar o bom perfume de Jesus. Por onde você passar, você vai poder deixar ali um rastro de amor de Deus. Então, eu diria que a ferramenta para que a pessoa possa ir para essa espiritualidade prática, sem mágica, da vida como ela é esse discipulado, que não se dá somente em palavras, mas se dá principalmente em vá lá e marque, caminhe, vive, vai viver, para poder experimentar esse amor de Deus, Elias e Paulinho. Por aí. Uhum. Uhum. Bruno, Manda pra... você tá falando aí, o que você tinha falado antes do Eliezer comentar, me chamou bastante atenção. Aí o Eliezer fez essa colocação dele e você completou com uma outra parte aí, que vai caminhando um pouquinho para essa questão do amor. Mas quando você estava falando, eu me lembrei
naquela época lá da pandemia, né? Que eu passei por uma situação também bem complicada, que eu tava passando um momento de extrema dor. Dor física mesmo, né? Que era a questão lá das pedras nos rins e tal, aquela situação toda. Isso. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre dor, né? E comecei a pesquisar, que o pessoal falava que era a pior dor que tinha, aí falava que era dor de parto, aquela coisa toda. E aí eu vi um artigo de um neurocientista que era especialista nessa questão de dor, havia estudado isso. E aí ele falando sobre, comparando as dores, né, sofrimento causado por dor física, ele chegou a uma conclusão que ele fez a seguinte afirmação, que é bem parecido com o que você falou no início, no meio da conversa aí. A pior dor que existe é a dor que você está sentindo agora. Você falou Exato. aquela ideia da compaixão, porque às vezes você falou assim, Isso. ah, eu já passei pelo seu problema. Ah, rapaz, você tira isso aí de letra. Então, assim, É. a dor do outro, aquela dor ali é a pior dor que existe, né? Então, ou seja, essa ideia, e aí você completou no final agora com essa ideia do amor, né? Que a gente vai caminhando um pouquinho para essa direção. Uma ideia parecida com isso. Aí eu fui juntando os pontos Muito aqui. bom. E só que assim, aí me foi passando bastante coisa na cabeça, você foi falando, fui encaixando e fui Legal. lembrando desse momento terrível que a gente viveu, que foi esses períodos aí desses anos, né, da pandemia, que houve múltiplas formas de sofrimento, de traumas, né, de lutos, que Sim, resume muito nessa palavra desses lutos, né? sim, Mas aí isso gerou problemas que a gente está vivendo até hoje, né? Muita gente não superou ainda, está vivendo traumas uhum, que começaram lá naquela época que você falou, que começou aquele problema de política também, e aí depois vem pandemia, vem uma série de situações. Mas o que eu queria perguntar para você era o seguinte: dentro dessa experiência que você está vivendo hoje, nos dias de hoje, quais são as principais coisas que você vê, assim, os principais tipos de luto que mais está acometendo as pessoas hoje, do seu convívio, assim, e que você vê assim, ó, são os principais problemas que a gente está vendo. O que que perfeito, você Paulinho. Muito tem visto? importante isso que você falou, porque faz a gente importante olhar em retrospectiva para entender, né, os fenômenos que a gente tem vivido hoje, né? E, sem dúvida nenhuma, na minha pastoral, eu se fosse elencar aqui um ranking de luto, o luto ministerial está muito grande. E o que eu quero dizer com luto ministerial? Pessoas que tinham ali um cargo, seja de pastor, pastora, ministro de louvor em uma igreja, e que por N motivos se machucaram naquela instituição, saíram e não conseguiram mais ressignificar a sua vocação ministerial. E aí muitos caem para um lado muito nocivo. E veja, eu creio que o profeta ele tem que denunciar e anunciar. A gente tem que denunciar o que está errado. Mas toda vez que um profeta denuncia um erro, ele sempre apresenta a solução. Essas Hum. pessoas machucadas, eu percebo que elas se tornam só pessoas feridas que olham tudo do seu ponto de vista da dor. E eu respeito isso, só que isso é nocivo se a pessoa não perceber que se ela não dá um passo a mais, ela vai estar ali só cutucando, apontando o erro, sendo um detrator da religião, da igreja, mas sem apresentar soluções que ela pode, no seu desfile triunfal, exalar o bom perfume de Cristo. Então, sem dúvida, o primeiro que eu percebo, e veja, não quer dizer que é o primeiro da sociedade, é o primeiro que eu estou lidando, que vem até mim, é esse luto ministerial, de pessoas Uhum, feridas pela religião, pessoas que não querem mais saber da igreja e têm seus motivos para isso. E o outro, sem dúvida nenhuma, é o luto do afeto e da vida sentimental em decorrência do divórcio. Muitos cristãos se divorciando, e aqui tem vários motivos para isso. Um deles que eu percebo, e muitas das vezes, é que, olhando em retrospectiva, né, a igreja, por querer estar sempre ali controlando as pessoas, inclusive quem casa e com quem casa, ela, ao longo dos anos, forçou muitos casamentos. Isso hoje está explodindo, fabricando muitos divórcios. Esse é um outro luto que eu tenho percebido. Em todos esses, seja um luto ministerial, um luto sentimental, há os processos. Há os uhum, processos. E aí você começa a identificar, porque é interessante, porque assim, quando eu falei da teologia do recomeço,
Claro, cada natureza, cada ser é mas você percebe que, de certa maneira, sempre em um recomeço, em um luto, é a sua vida com Deus, a sua vida contigo, a sua vida com o seu meio e a sua vida com o futuro é o que é afetado. Seja em proporções diferentes. Uns ficam muito de mal com Deus, e Deus não tem nada a ver com isso, mas não querem mais saber de Deus. Sabe aquela coisa de não separar, né, a instituição de Deus, e outros se perdem de si mesmo, por exemplo, depois de um divórcio, muitas mulheres, muitos homens não sabem mais quem elas são, então ficam perdidas e acabam indo para caminhos tortuosos, geralmente promiscuidade, já que não deu certo, agora não sou de ninguém, ninguém é meu, eu sou de todo mundo. Ou às vezes se fecha e não vive mais uma nova relação. E veja, não estou dizendo nem de casar de novo, tá, gente? É de viver mesmo. Então a pessoa se perde de si, se desconecta com o meio, porque, gente, em Cristo nós somos chamados para viver a nossa vocação. E vocação tem a ver com aquilo que você foi criado por Deus para ser. O que você faz bem, o que as pessoas precisam, sabe? Você colocar só a paixão. É a forma como você deixa o mundo mais bonito. Isso é trabalho. Trabalho não necessariamente é aquilo que eu faço para ganhar meu dinheiro e pagar minha conta. Aliás, adulto sabe fazer o que não gosta, faz o que tem que ser feito. Beleza, show. Mas trabalho é mais do que isso. É você buscar aquilo que é minha vocação, é meu talento para deixar o mundo mais bonito. E às vezes pode ser que isso não dê muito dinheiro, então a gente tem que conciliar, né? Faz o que não gosta para ganhar dinheiro e depois tenta fazer o que deixa o mundo mais bonito. Mas aqui também é uma desconexão, porque a pessoa está enlutada, está com um escombro tão em cima dela, tanta poeira, que ela não sabe mais. E aí, quem sou eu? O que eu faço? Qual o fruto que eu dou? E como consequência, não tem perspectiva do futuro. E isso é muito ruim. Por isso que a gente precisa se agarrar nessa misericórdia que se renova a cada manhã, que nos faz entender que há um amanhã. A esperança, ela precisa estar sempre em nossa memória, né? Igual o Jeremias fala lá em Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Pô, ele estava num cenário ali, não era nem de recomeço ainda, era de destruição, estava na Babilônia, estava ali cativo, com o seu povo arrebentado, mas ali teve um lampejo. Trazer à memória o que traz esperança. Quer dizer, a esperança é a memória do futuro. É paradoxal, que memória tem a ver com o passado, mas a esperança me faz lembrar que é no futuro. Então, me ergo e começo a caminhar. Então, eu diria que, dentro do que você me falou, hoje eu vejo muitos lutos ministeriais, tá, Paulinho Eliezer? E muitos lutos sentimentais. Em todos eles, em algum momento ali, em algum nível, a pessoa está com ferida em relação a Deus, não se conhece mais, não está mais conectada com o meio e perdeu de vista o futuro. Isso é muito triste. Por isso a necessidade de ser um mensageiro de recomeço, de trazer esperança para quem está precisando, lembrar de que há um futuro, pessoal. Se fosse para você falar, vamos dizer assim, pegar primeiro esse pessoal aí ministerial, né, com esse luto ministerial, o que que você diria para eles, nesse momento, que possa ajudá-los a superar essas dores causadas pela igreja, por pastores ou, pelas suas crises existenciais ali em relação à sua fé e tudo mais. O que que você poderia dizer para essas pessoas? E aí eu já completo também dizendo nesse segundo, no sentimental aí. Conheço muitas pessoas que muitos anos se casaram, se divorciaram, por exemplo, não conseguem reconstruir mais as suas vidas, ou ficam em relacionamentos atribulados, aí em um, depois de outro e outro, não conseguem mais. O sonho acabou uma vez e ele não consegue mais voltar a acreditar. O que você diria desses dois aspectos aí, para esses dois tipos de cenários? Para o luto ministerial, a consciência de que o que você viveu ou vivia naquele ministério não define quem você é. O que eu quero dizer com isso? Independentemente da situação ou da posição que você tinha ali, você é mais do que aquilo. Eu era pastor
e aí sair do ministério. Beleza, mas o que está por trás de ser pastor? É o cuidar. Então, cuidar não depende do cargo de ser pastor. Você pode cuidar mesmo sem ser pastor. E aí entra um ponto. Muitas pessoas, elas saíram de uma denominação e tentam buscar outras denominações para voltar a servir. Só que aí, Eliezer e Paulinho, nesse movimento, acontece, eu tenho atendido muita gente que sabe aquela história de querer chegar chegando. Você não vai chegar chegando nesse novo ministério. Ou seja, não, lá eu era líder, eu pregava na minha igreja de segunda a segunda. Tá bom, mas aqui agora já tem alguém que prega aqui. Já tem outro tipo de espaço que você faz. Ah, aqui já tá. Ah, mas Laura é o tecladista. Mas aqui tem 3 tecladistas já, meu amigo. Não precisa. Ah, e agora o que eu faço? Cuida. Vê se você quer ficar nesse espaço mesmo e vai construindo sua pastoral. Por isso que recomeçar implica em humildade. Muita humildade. Poxa, você é uma árvore, aí de repente você foi cortado. Agora tem que voltar a ser raiz. Tem que voltar a ser raiz para voltar a crescer. Só que ser raiz implica em você estar no escuro, tem dor, ninguém te vê. É um processo árduo. Nem todo mundo tem essa humildade. Então, eu diria, primeiro ponto, em um recomeço ministerial, ressignificar a sua vocação pastoral, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Ressignifica isso. O problema é que a gente não tira a sandália dos pés e pisa no solo sagrado do novo com a mesma sandália do passado e quer repetir os mesmos jeitos de ser do passado. Mas não, é outro tempo, é outro espaço, são outras pessoas, é uma outra estação. E é uma nova oportunidade É uma de nova oportunidade. você se tornar uma pessoa melhor também nesse novo. Exato. E às vezes a gente quer toda hora querer aprender a falar coisas novas. Não, agora tem que aprender isso. Não, não. Pode ser que sim, beleza? Por isso que eu falo, não tem cartilha. Mas às vezes a questão não é aprender a falar coisas novas, mas aprender novas formas de falar o que você já sabe. Muda. E aí você vai se adaptando. Veja, não é se conformando, é se adaptar. É diferente. Então, a questão do luto ministerial, se a pessoa tem um desejo de recomeçar, recomece com humildade, identificando as oportunidades. Onde tem uma oportunidade para eu servir? Eu vou servir. Onde tem uma oportunidade aqui para eu ser instrumento de Deus para ajudar? Eu vou ser. E é natural, Eliezer, porque as oportunidades vão surgindo. Naturalmente, você construindo, se você, por exemplo, é um grande pregador, tem uma oratória maravilhosa. Pô, legal, o teu dom. Vai ter a oportunidade. Quiçá, se vier, você novamente ocupar um espaço. Mas até lá, não se ocupe com isso. Se ocupe em cuidar de quem está ao seu caminho. Então, essa é a primeira dica. É você não querer chegar chegando num novo espaço, já querendo viver tudo que você vivia. É o famoso, sabe, da carteirada. Aqui, ó, meu crachá. Ó, eu sou isso aqui, ó. Não, eu sou pastor há 10 anos. Como é que eu posso ficar aqui sentado agora, aconselhando a irmã que... Meu amigo, reino de Deus não tem essa, não. Não tem crachá. São servos. Beleza? Então, eu diria isso. Para a questão do luto sentimental, esse daí é um processo em que eu sempre falo para as pessoas o seguinte. Primeiro, igual Jesus fazia, tu quer ser curado? Ah, que pergunta boba. Claro que eu quero. Não, não é boba, não. A pessoa precisa verbalizar, porque, veja, eu aprendi uma coisa. Eu fazer por você, sem você, eu estou sendo contra você. Eu preciso saber o que você quer. Por que eu estou perguntando isso? Geralmente, em uma vida pós-divórcio, a igreja acha que o escopo de recomeço de Deus é um samba de uma nota só. Ou seja, se divorciou, Deus vai restaurar seu casamento e você vai voltar. Amém e não amém. O que a pessoa quer? Eu conheço casos e já ajudei pessoas que tiveram o casamento restaurado. Glória a Deus por isso. Mas tem gente, meu amigo, que não tem essa disposição e quer seguir em frente, quer viver sem voltar para aquela pessoa que se divorciou. Então, a primeira coisa é essa. Alinha a expectativa. Uma vez alinhada a expectativa, entendendo
Aí você constrói esse caminho. Então, por exemplo, se a pessoa quer seguir em frente, poxa, você quer seguir em frente? Fecha a torneirinha do seu passado. Aí tem vários contextos, tá, gente? Por isso fica muito específico. Ah, é divorciado com filho. Cara, é outro contexto. É divorciado sem filho. É outro contexto. Cada caso é um caso. Mas a primeira coisa, independentemente de qual seja a natureza, é o que você quer? Entendendo isso, você quer isso? Vamos buscar em Deus sem ficar prestando conta para as pessoas, porque as pessoas adoram tudo que faz, tem que mostrar que, exemplo, se a pessoa se divorciou e quer seguir em frente, não quer voltar, aí tá conhecendo uma pessoa nova, sabe? Aí vai lá, posta logo aí, ó, tô aqui de boa, só para machucar o outro. Ou seja, tá usando a pessoa nova que tá chegando na sua vida para curar uma briguinha dele. Isso não é amor, isso é egoísmo. Então, antes de tudo, se conecte consigo em Deus. Deixa o Espírito Santo te lapidar, te quebrar o que precisa quebrar. Deixa ele forjar em você o que ele quer que você seja, para então você partir para a tomada de decisões mais profundas, que seja um novo casamento, um novo relacionamento, mudar de cidade, porque agir no meio da dor sem esse tipo de consciência é só mudar de lugar. O problema vai continuar, porque o problema é você. Não é o espaço, não é a pessoa, não é o país. Então, eu diria, é muito importante isso, o alinhamento das expectativas. Se eu pudesse resumir aqui e sintetizar, para ambos os casos, seja um luto ministerial, seja um luto sentimental, alinha bem a expectativa do que você quer para a sua vida daqui para frente. Feito isso, aí cada caso vai sendo materializado, como falei. Ah, você é um pastor, você quer voltar a pastorear? Encontrou uma comunidade de fé legal? Serve. Serve. Vou te dar um exemplo, Elias. Você me conhece há muito tempo. Eu fiquei lá no Rio de Janeiro, na Reina, de 99 a 2022. 23 anos, onde eu entrei com 13 anos e saí pastor com 35 anos, talvez, de idade. Me mudei, me casei de novo e vim aqui para São Paulo. O motivo de eu ter, entre aspas, saído do Ministério da Reina foi simplesmente esse. Me casei e me mudei. E aqui não tem reina em São Paulo. Alinhei as expectativas com o pastor Hermes, que você conhece bem, nosso amigo. Falei, bispo Hermes, eu estou casando. Vocês oravam tanto a Deus aí para conhecer uma varoa? Conheci. Só que não é daqui. Não é do nosso meio. Maravilhosa. Estou apaixonado. Pô, a Lê é linda, maravilhosa. É de São Paulo. Vou me mudar. Mas eu vou estar indo para lá, eu já sei onde eu quero ficar. Poxa, aqui em São Paulo tem a IBAB, que é uma igreja que, em tamanho, não se compara com a nossa, mas em termos de palavra, de graça, de reino, tem tudo a ver. Eu vou para lá. Cheguei aqui. Pastor Bruno Jardim, com, sei lá, 12 anos de ministério. Tu acha que eu cheguei aqui como pastor Bruno Jardim? Cheguei como Bruno, cara. Na minha, quietinho, sentadinho, aprendendo, ouvindo. Aí é natural. Um vem, começa a conversar. Quando você vê, você já está pastoreando. Aí, sabe aquela coisa? Quando. Não é que eu neguei Jesus, tá? Mas quando o Pedro estava negando Jesus, aí o pessoal fala assim: você é um deles. Por quê? Teu jeito de falar te denuncia. Cara, foi natural. Eu, no meu dia a dia, as pessoas, poxa, você podia ser pastor. Eu falei, então. Aí eu falava. Aí eu explicava: caramba, você é pastor? Então, não sou. Então, assim, natural, cara. Naturalmente as coisas vão evoluindo. Aí você vai servindo aqui, servindo ali, vai tendo oportunidade, mas tudo no cuidado. Tu acha que eu cheguei aqui chegando, falei, caramba, já quero chegar pregando, fazendo acontecer, que nada. É um recomeço. Precisei passar pelo meu Emaús, pela minha ressignificação pastoral. Eu saí de uma rotina que eu pregava quarta, sexta, domingo de manhã, domingo à noite, ministério de louvor, tudo. De repente, não tem mais nada disso. Teve um luto? Teve um luto. Eu tive. Eu sei que eu tive. Eu precisei entender. E aí? O que o senhor tem para minha vida agora? E as coisas vão caminhando. Percebe? Como é uma questão que você precisa se colocar à disposição para servir e alinhar bem as expectativas. É claro, chega uma hora que você começa a ter intencionalidade. Fala, poxa, peraí, estou tendo aqui uma oportunidade. Vou agora
cavar com mais profundidade, mas não vincular o meu servir. Ah, não, só vou servir se aqui fulano me colocar no cargo. Cara, que se dane, me colocou, amém, vou continuar. Não colocou? Tá bom também, vou continuar aqui. Não dependo de cargo para exercer o meu chamado. O que eu sou em Cristo é o que eu sou aqui no meu condomínio, aqui na minha rua, entendeu? Só que aí, galera, por isso que eu falo, o ego, se o teu ego tá no trono, ele atrapalha tudo, seja no recomeço ministerial, seja no recomeço sentimental. Desapega. E não é à toa que desapego, no português, tem ego no final, porque é difícil desapegar do ego, cara. É difícil pra caramba, mas aí vem o evangelho, né, que ajuda a gente. Então é isso. Essa é a dica que eu diria, porque foi importante sua pergunta. Eu sei que hoje, muitos estão aqui nos ouvindo, são pessoas frutos, de repente, de uma pandemia, de uma desilusão amorosa ou religiosa, que não sabem mais por onde começar. E, gente, alinha a expectativa, ressignifica a sua vocação. O que você quer ser? A partir daí, constrói seu caminho, servindo com paciência, com humildade, com amor. Ok. Bruno, nisso aí que você está falando é uma pergunta curtinha. Só para o pessoal entender melhor, que eu estou aqui me colocando no lugar, estou imaginando pessoas aqui, né? Você usou essa expressão, resumiu assim: eu preciso alinhar minhas expectativas. Vamos imaginar essa situação aí do caso do divórcio, né? A pessoa pode estar em N situações, mas pelo que eu entendi do que você disse, cada caso tem que ser analisado. Cada história é uma história, não tem uma receitinha, ó, faça isso. Não tem uma receita assim, tem que ser visto cada situação. Só que uma coisa que você deixou claro foi que a gente precisa alinhar nossas expectativas. Aí eu tô de cá, imaginando, eu tô nessa situação, divorciei, tô aqui nesse luto, tô cheio de confusão, não sei nem o que eu quero, né? Tipo assim, eu tenho que alinhar minha expectativa, mas eu não sei nem Isso. o que eu quero, não sei nem o que eu vou fazer da minha vida, não sei nem o que pensar. E Desorientado. tô desorientado, né? Orientado. Então, eu fico imaginando essa situação, porque assim, eu conheço pessoas assim que estão nessa situação, né, que passaram por isso, né, que estão nesse momento. Assim, eu não sei nem como que eu vou alinhar minhas expectativas, não sei nem por onde começar. Aí, como que eu faço isso? Eu busco ajuda, eu converso com alguém, eu vou no psicólogo, eu converso com o pastor, com o irmão, eu vou ler a Bíblia, é uma coisa só entre eu e Deus, que eu tenho que sentar. Como é que funciona Perfeito. isso? Assim, uma resposta assim que Uhum. seja genérica, né? Lembrando, pelo que eu entendi que você disse até agora, Claro. tem que ser analisado cada caso. Mas de forma geral, eu tô aqui, eu sou esse cara que tô nessa condição. Eu não sei nem o que eu quero. Mas aí você está dizendo para mim, eu preciso então organizar minha cabeça e alinhar minhas expectativas. Como é que eu faço isso? Perfeito. Ótima sua pergunta. É, busque ajuda, mas cuidado com quem você vai buscar ajuda, que Ah, dependendo do que for, vai piorar ainda mais, tá? Então, assim, o Rubem Alves, ele tem uma frase que, na verdade, é um livro, né, que ele fala que a ostra feliz não produz pérola. E ele usa a analogia da ostra no sim. seu processo de fazer uma pérola, que quando ela vai se alimentar, ela se abre, aí de repente entra um grãozinho de areia nela e machuca de tal forma que ela se fecha e começa ali a gerar um processo químico, envelopa aquele grãozinho de areia, aquela pedrinha, até virar uma pérola. A pérola é a cicatriz da ostra. Mas como é que ela faz isso? Ela se fecha. Daí vem até o termo ostracismo. Ah, fulano está no ostracismo, ou seja, está se fechando, está se retirando. Eu diria que é esse caminho. O caminho da solitude, não da solidão. Ostracismo. Deixa eu me fechar, mas é se fechar sabendo que eu estou num processo. Por isso que eu falei da questão dos processos, lembram? É Sim, importante você ter sim. ciência. E esse processo, com cada um, vai se dar de uma forma. Eu vou te falar por mim. Por exemplo, eu, quando passei pelo meu divórcio, 2015, eu tinha lá meus 30 anos de idade, já era pastor, tudo mais, eu tive um processo de perolização. E comigo foi muito interessante, porque eu lembro, por isso que eu falo, gente, cada um é cada um. Qual foi meu ostracismo? Eu lembro que na ocasião, a minha liderança, eu conversei com ele pedindo, poxa, pastor Hermes, você está me acompanhando, tudo mais aí, eu tenho aqui a minha agenda eclesiástica que está dolorido. Não está dando para ficar pregando domingo de manhã, domingo à noite, sexta-feira à noite, quarta-feira à noite, porque eu tô com dor, eu tô sangrando. Ele, meu filho, senta um pouquinho no banco, vai ouvir. Veja, olha a diferença. Não é que ele me retirou, ele me colocou no ostracismo. E hoje eu entendo que aquilo foi um processo de perolização. Eu precisei me fechar, ficar quietinho,
ouvindo, me alimentando, e cada palavra que vinha em contato com aquela dor minha gerava várias pérolas que viraram textos, viraram pregações, viraram sermões, enfim. E não só isso, eu lembro que de 2015 a 2019 eu viajei muito, inclusive o Eliezer é testemunha, ó, o Eliezer, eu vou falar aqui agora em primeira mão. Hoje eu sei que ele foi um instrumento de Deus nesse processo meu de perolização. A minha viagem para a Europa sozinho, eu estava vivendo meu luto. Caramba, mas você viajou, sei lá, 2018, 19? Cara, mas é um luto que é algo contínuo. Cada paisagem nova que eu conhecia, Deus me fazia conhecer coisas novas dentro de mim. E aí eu comecei ali a criar uma nova versão do Bruno Jardim. O Eliezer vai lembrar, ele tirou uma foto minha na Torre Eiffel, que eu Na falei assim, ponte. ó, eu vou fingir aqui que eu tô com a minha varoa. Aí eu abraço, pô, Torre Eiffel, bonitão, Paris, eu sozinho. Eu falei, ó, vou profetizar. Eu botei a mão assim, né? Tira a foto aqui. Lembrei na hora. Você falando, eu Lembrou? lembrei na hora. A ponte dos cadeados. Tinha os Do cadeados. amor lá, né? Isso. Exato, ali mesmo nos cadeados. Eu falei, ó, tira aqui, ó, é minha varoa invisível. Ele tirou. Eu falei, ó, um dia eu vou voltar aqui com ela, vou botar o antes e depois. Eu sem e com ela. Mas eu, para chegar nesse nível de brincadeira, já tinha uns 3, 4 anos de divórcio. Mas olha o nível que eu já estava. Já estava apontando, já não era uma não era lamúria, não era lamentação. Já era esperança quanto ao futuro, entendeu? Eu já estava ali me ressignificando. Então, olha que legal isso. Eu preciso encarar os processos. Olha como é que se conecta com tudo que a gente está falando. E encarar os processos é não negar o sofrimento, é não beber o cálice da anestesia e assumir a dor, encarar de frente, dar nome, passar por aquilo, para aquilo gerar em você perseverança, experiência e esperança. E Paulo vai dizer que na esperança não há confusão por causa do amor que foi derramado em nosso coração, ou seja, traz clareza de propósito. Então, comigo foi assim. Ah, agora eu vou dizer que você que se divorciou e você é pastor divorciado, vou te dar a receita. Viaje para Paris, tira uma. Não, não é, cara. Não é isso. Não é. Uhum. É. Entenda seu processo. Busque ajuda. Busque ajuda. E, sinceramente, eu aconselho muito cuidado com qual pastor você vai buscar ajuda, porque, dependendo do que Uhum. for, vai colocar mais culpa em você, ainda mais se você for mulher. Vai dizer que você não foi sábia e a culpa é sua. Cuidado. Não estou dizendo que são todos, mas não vai de peito aberto, ah, a pastor vai me ajudar. Não. Olhe bem antes. Vê qual é o discurso dele. Cuidado. Tem pastores maneiros, mas tem uns aí que vai acabar colocando mais luta em você do que te trazendo para fora. A ajuda psicológica, a terapia, com certeza. Gente, a graça de Deus é multiforme e a gente tem que entender e fazer uma força-tarefa multidisciplinar que envolve o aspecto espiritual, sim, o aconselhamento pastoral, com muitas ressalvas, a questão psicológica, se você precisar, e vai por mim, vai precisar, questões terapêuticas de comportamento, seja viajar, seja fazer um esporte, conhecer coisas novas, é multidisciplinar, que na soma de tudo vai convergir para o seu recomeço. Mas qual é a premissa por trás de tudo isso? Caminhar. Caminha. Entenda os processos. Respeite o seu momento de luto, a sua ostra, o seu ostracismo. Mas quando se abrir, que venha uma pérola para trazer beleza, para trazer vida aquilo que antes era uma ferida. Então, eu diria, o Paulinho Eliezer, que é muito importante, sim, você buscar ajuda. Busque ajuda. Não encare essa dor sozinho, mas com ressalvas. Não se abra, porque assim, mostrar nossa cicatriz tem que ser para quem tem a disposição de ajudar sem te julgar. Porque tem gente que é capaz de olhar tua cicatriz e abrir de novo uma ferida É. nela. É tomar muito cuidado, com ressalvas. Daí a importância de você ter uma rede de apoio. Ah, pastor Bruno, mas aqui na minha cidade o pastor aqui é fundamentalista. Cara, então nem sai fora. Ah, não dá, ele não está preparado, ele não é digno de lidar com a sua pérola. Ele não está. É dar pérola aos porcos. É forte isso, mas é. A sua dor é uma pérola. E, infelizmente, muitos são porcos que você não pode ali colocar e depositar seu tesouro. A sua cicatriz, a sua dor é o tesouro.
Então, toma muito cuidado onde vai depositar ele. Então, peça ajuda. Por isso que é importante uma pastoral, uma rede de cuidado. E aí você começa a caminhar. E nesse processo, seja seletivo. Porque você vai lidar com situações em que você vai ser julgado, vai ouvir o que você não queria ouvir no sentido, se divorciou, lembra do nexo causal? É claro, é porque é isso, isso, isso. Não é fácil, tá? Mas tenta, entra por aqui, não é que vai sair por aqui, vai ficar um pouquinho aqui ainda, mas não fica muito tempo não. Joga isso para fora e segue, não bate de frente. Cara, isso é muito importante. Não bata de frente. Ninguém consegue fazer uma cachoeira correr ao contrário. A cachoeira tem seu fluxo. Eu não vou mudar um sistema, uma tradição, não vou mudar. Não vai. Sai dali. Por isso que muitas pessoas divorciadas, elas precisam até de um outro ambiente eclesiástico para congregar. Porque ali é um ambiente que se torna tóxico, porque a pessoa sempre vai olhar para ela como sendo o ex do fulano da ciclana, e na esperança de recomeçar e voltar. Tudo vai ter indireta, ninguém vai conseguir te ver numa nova versão que você é. Não vai. Então, infelizmente, há casos em que é melhor sair e viver um novo. Então, eu diria, sem dúvida, o Paulinho e Eliezer, procura ajuda. Ninguém é feliz sozinho, nós somos interdependentes e nessa ajuda vai se descobrindo. Quanto mais você conhece a Deus, o conhecimento do alto, ele vai gerar em você um autoconhecimento que você vai saber, tá bom, Senhor, então meu caminho é por aqui, eu vou caminhando, eu vou caminhando, eu vou caminhando. E aí, até quando? No caminho. É igual Jesus quando cura lá os 10 leprosos, ele fala, vocês querem ser curados? Vão até o sacerdote. Enquanto caminhavam, eram curados. O caminho se dá na jornada da vida e a cura vai acontecendo. É por aí. Maravilha. Bruno, a gente está caminhando para o final e, como você falou, a gente precisa ser seletivo nesse processo. A gente chamou aí porque você já está nessa caminhada, ajudando pessoas e tudo mais, e eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo podem querer te buscar. Como é que Sim. eles fazem, se eles quiserem te encontrar? Como que eles te encontram nas redes sociais? Dê os contatos e tudo mais. E você pode também fazer as considerações finais, caso a gente talvez tenha alguma pergunta que você até gostaria de poder responder, mas nós não fizemos. Mas diga aí aquilo que você gostaria de dizer para o pessoal e deixa principalmente suas redes sociais para que eles te encontrem, tá bom? Ou livro, qualquer coisa que eles possam encontrar seu na internet. Maravilha. Você pode me encontrar, eu vou deixar aqui para você o meu principal canal, tá? Que é meu Instagram. É o brunojardim.com.br. Bem fácil de achar. brunojardim.com.br. Lá você vai ter todos os meus conteúdos. Lá vai ter o meu link na bio, que tem os cursos online. Eu tenho um curso online do Luta a Luta para ajudar a pessoa cristã divorciada a seguir em frente sem o peso da religiosidade. Tem lá meu canal no YouTube com diversas entrevistas, outros podcasts que eu tive aí o prazer de participar. Logo, logo vou colocar o link aqui da nossa entrevista lá também, porque tudo isso se torna um recipiente, uma base de conhecimento para a pessoa ali poder se alimentar, tá bom? Então me segue lá no Instagram, brunojardim.com.br, e ali a gente vai desenvolver uma caminhada. Pode me mandar mensagem inbox, eu respondo, tá? Sou eu mesmo, não é robô, não é automação, não é secretário ou secretária, sou eu. E vai ser um prazer te conhecer, saber de onde você veio, o que você está passando, e ali a gente poder desenvolver uma pastoral do cuidado. E o recado que eu deixo é esse: Deus é Deus de recomeço, em todos os sentidos. Deus é Deus de futuro. Deus é Deus para frente. Diga ao meu povo que marche. É para frente. A vida é para frente. O que eu não posso é receber o novo de Deus, que, aliás, o novo de Deus vem. Ele vem. Você queira ou você não queira, ele vem. A questão é se você está recebendo esse novo com as roupas e com os olhos do passado. Aí, quando você mistura um novo com coisas velhas, é o que Jesus fala, é pegar o vinho novo e botar em odre velha. Você rompe a odre e desperdiça o vinho. Quando você recebe esse novo de Deus com estruturas do passado, a sua vida entra em colapso. Tudo desmorona.
mas Deus é tão maravilhoso, é tão gracioso, que ele não desiste de te amar. E cada manhã ele manda um novo para você. Cada manhã Deus manda um novo para você. Cabe a você agora se revestir dessa armadura de Cristo, que é a própria pessoa de Jesus, vivendo nele, se movendo nele, para interagir com esse novo que ele tem para a tua vida. Seja por qual motivo for, o recomeço de Deus, ele está à disposição e está com a mão estendida para te puxar para ele. E se eu puder te ajudar com isso de alguma maneira, conta comigo aí. Esse podcast aqui é maravilhoso também, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a ter essa oportunidade. Então, estamos juntos. Prazer em falar com vocês, hein? Gostei demais. É um prazer, nós que agradecemos. Nós agradecemos demais. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo, pela sua disposição, né, que você teve aí colocando para nós aí tudo isso que você falou, toda essa experiência que você colocou. E tem muita coisa boa do Bruno aí nessas redes sociais que ele falou, né? Eu entrei lá, assisti alguns, nossa, muita coisa boa que dá pra gente Amém. conversar. No podcast desse aqui, a gente só dá uma pinceladinha, né, em alguns pontos, porque É isso. há muita E coisa. brevemente, Paulinho e Eliezer, foi bom até você falar, só para terminar, como esse conteúdo aqui é atemporal, vai ficar no futuro, brevemente aí, eu já estou trabalhando em um livro que é Do Luto à Luta, a arte de recomeçar. Então, você que está aí assistindo em algum tempo do futuro, hoje, quando eu estou falando, não está pronto ainda, mas vai estar pronto e quando você entrar no meu Instagram, vai ter lá todas as informações, você vai poder também aí adquirir Do Luto à Luta, a arte de recomeçar. Logo, logo, hein? Amém. É. Maravilha. Então é isso aí, pessoal. Fiquem bem, fiquem com Deus e, como a gente já falou no início, se você acha que esse assunto aqui fez bem para você, pode fazer bem para alguém que você conhece. Então apenas compartilhe, envie para essa pessoa, marque ela aí, tá bom? E continue conosco para os próximos encontros aqui no Intersecção Podcast. Até mais. Um abraço.